Pessoal, bom dia a todos. Hoje nós temos a nossa primeira aula online, né? Retomando nossos conteúdos. E conforme vocês podem estar observando, aí nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre ondas marinhas e sísmicas, que é um assunto que a gente vem trabalhando lá desde o início do bimestre, né? A gente trabalhou aquela questão lá dos sistemas harmônicos, trabalhamos conceitos de frequência, período, ondulatória, equação fundamentada ondulatória, e aí a gente está dando sequência, então, hoje, nesse conteúdo aí que vai expandir a aula 4, né, conforme vocês estão acompanhando a apostila, acredito eu, né? Então, hoje a gente vai dar essa sequência aí para a nossa aula de hoje, tudo bem? Eu tentei reproduzir para vocês aqui um pequeno slide onde nós vamos estar observando alguns pontos importantes, né? Então, observa aqui esse conceito, é um conceito que nós já estudamos, mas vamos dar uma retomada, né? Ondas são criadas a partir de uma perturbação em um meio material ou não. Por quê? Porque nós sabemos que a onda no meio material, segundo a definição que nós temos, toda onda mecânica, né? Mecânica, ela precisa de um meio material para propagação. Porém, temos também a questão da onda eletromagnética, né? Eletromagnética, que necessariamente não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, imaterial. Então, para a gente fechar essa definição, então as ondas mecânicas são aquelas que se propagam apenas em meios materiais, enquanto que as ondas eletromagnéticas, né, são aquelas que se propagam tanto em meio material como em meio não material, ou seja, no vácuo, né? Então, conforme a gente já tinha pré-estabelecido em aulas anteriores. Muito bem. Então, aqui ainda a gente pode observar que nessa onda aqui nós temos a crista, que é esse ponto mais alto, né? Então, aqui nós podemos ver duas cristas. E a distância entre uma crista e outra consecutiva é o comprimento de onda, representado pela letrinha lambda. Esse comprimento de onda também pode ser observado de um vale até outro vale, né? Conforme nós já tínhamos discutido isso em aulas anteriores. Então, daqui até aqui, dois vales consecutivos me dá um lambda, ou seja, um comprimento de onda. Uma terceira maneira também da gente observar esse comprimento de onda é 3 pontos consecutivos sobre essa linha imaginária mediana, né? Então, aqui a gente também tem mais uma forma de observar o nosso comprimento de onda. Outro ponto importante que nós estudamos aí no decorrer das nossas aulas é que dessa linha imaginária mediana até o vale, nós constituímos aqui o que nós chamamos de amplitude. Porém, sabemos que a amplitude também pode ser observada da crista até essa linha mediana. Então, são duas maneiras da gente determinar a nossa amplitude de onda. Bom, então observem aí que nós temos alguns conceitos importantes definidos já nesse nosso segundo slide, né? E aí nós vamos dar sequência à nossa aula 4, que fala exatamente sobre as ondas marinhas e também as ondas eletromagnéticas. Tudo bem, gente? Então, é importante a gente estar percebendo aí, né? Todas essas definições já estudadas aí no decorrer das nossas aulas. Muito bem. Dando sequência, então, né, nós vamos agora, então, para o slide seguinte aqui. Eu espero que essa visualização de vocês esteja padrão para todos, né? Nós teremos aí em seguida atividades, algumas atividades da própria apostila e outras que vocês estarão acessando aí o plural, né, conforme determinação que estarão recebendo no final da nossa aula de hoje. Bom, ondas marinhas. Eu acho que todos, ou a grande maioria aqui, já deve ter observado, né, essas ondas produzidas no mar,
né? Quem já não foi numa praia ou de repente não tenha ido, mas já tenha percebido aí pela TV que a formação, a água, né, tem a formação de ondas que acabam quebrando aí na praia. Bom, como são originadas essas ondas? Então as ondas marinhas, né, são originadas pela ação do vento que atinge a superfície da água. Então, o vento tocando na superfície da água, isso produz o quê? Produz um deslocamento de água e essa água vai produzindo aí ondas, né? Sabemos que essas ondas também sofrem influências tanto da força da ação da Lua e também do Sol, né? Que vocês sabem que tanto a Lua como o Sol produzem aí força sobre a Terra e principalmente a Lua, né? Que acaba também influenciando nessa formação de ondas. Essas ondas marinhas são classificadas como mecânicas superficiais que transferem energia, né, gente? É uma coisa importante que toda onda, na verdade, só consegue transferir energia e nunca matéria, tá, gente? Então, nenhuma onda é capaz de transferir ou transportar matéria. Isso é importante a gente ter bem claro no nosso conceito de ondulatório. Por que ondas superficiais, né? Porque se deslocam, obviamente, ao longo de uma superfície, né, que separa dois meios contrastantes, ou seja, nós temos aí o ar e, obviamente, a água, né? Então, o ar em contato com a água vai produzir aí o que nós chamamos de ondas marinhas. Importante, então, essa parte aí de conceituação da ondulatória. Pessoal, um exemplo bastante importante aí com relação à formação dessa onda marítima são os tsunamis, né? Então, imagina que em alto mar, né, nós temos a formação do tsunami, então aqui seria o epicentro dele, né? Vai liberando energia. Essa energia ela acaba formando aqui uma onda que, onde a água tem grandes profundidades, essa onda ela não tem uma amplitude muito considerável. Conforme essa onda vai se aproximando do litoral, a amplitude dela vai aumentando. Por quê? Porque diminui a profundidade, em consequência disso nós temos um aumento da amplitude. E aí o que ocorre? Quando ela chega na região litorânea, né, conforme se observa aqui está mais comprimido, né, devido à profundidade ser menor, quando chega na região litorânea, observem vocês que essa onda ela pode chegar a atingir 5, 7, 9, 15 metros, né, dependendo da quantidade de energia liberada, de altura. Naturalmente, ela vai atingir a região litorânea e produzir aí um desastre, né, podendo arrastar multidões de pessoas, automóveis, casas, enfim, inúmeras consequências. Bom, então, para a gente finalizar a parte de ondas marítimas, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, né, que inclusive está na apostila de vocês na página 479, onde nós temos um surfista que está em alto mar e uma onda vem se aproximando aqui, né, na direção da esquerda para a direita, ou seja, está se aproximando do surfista. Conforme essa onda está se aproximando, né, observa que a distância está diminuindo, o que ocorre com esse surfista? A crista, né, o pico maior da onda aqui, faz com que toda essa região aqui comece a subir, inclusive o surfista. Até que em um determinado momento ele se encontra no topo, né, lá em cima da crista, né, então observa que ele já fez aí um movimento, né, considerável, e logo depois que a onda passa por ele volta a descer novamente e atinge de novo a altitude inicial. O que a gente pode estar observando aqui? Que a onda ela não transporta matéria, apenas energia. O surfista até fez um movimento de subida, né, até o topo e retorno, porém ele continua na mesma região, no mesmo lugar. Esse tempo que o surfista fez esse movimento aqui, nós já estudamos, né, é chamado de
período, no qual a unidade de medida no SI é segundo. Então, para a gente concluir aí, né, que toda onda marítima, ela é uma onda mecânica, porém ela também não transporta energia. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós vamos então agora para a parte que trabalha o segundo tipo de onda que nós ficamos para estudar hoje, que são as ondas sísmicas, né? Então, as ondas sísmicas, conforme definição, né? São ondas, são movimentos, aliás, vibratórios das partículas das rochas que se transmite segundo superfícies concêntricas, devido à liberação súbita de energia no foco sísmico. Então, o que acontece? Nós sabemos que a crosta terrestre é a região formada por placas tectônicas, né, nessa região aqui. Então, essas placas, internamente nós temos aqui o núcleo, e o núcleo ele se encontra em alta temperatura. O que acontece com o manto que se encontra nessa região interna aqui, ó? Quando ele entra em contato com o núcleo, ele superaquece e aí ele vai para a superfície. Aqui na superfície, próximo à crosta terrestre, ele resfria, né, e acaba ficando menos denso e desce, formando aí o que nós chamamos de correntes de convecção. O que são essas correntes de convecção? Vamos pegar um exemplo prático aqui também, né, conhecido por nós, quando a gente põe água para ferver em uma panela. A água que fica na parte inferior aqui em contato com o fogo, com a superfície inferior da panela, recebe calor, superaquece, fica menos densa e sobe. Aqui na superfície, algumas moléculas começam a evaporar. As moléculas que não conseguem evaporar, elas perdem calor e aí ficam mais densas e acabam descendo. Ao encontrar a superfície quente, superaquecem de novo, ficando menos denso e sobe. Então vai formando correntes de convecção, que é aquele borbulhamento que ocorre quando a água está fervendo. Isso, similar a isso, ocorre aqui internamente. Devido à junção dessas placas tectônicas, isso vai fazendo com que a pressão interna aqui vai aumentando, né? Aumentando, e chega um momento que ela não suporta mais essa superpressão. Então, entre uma placa tectônica e outra, sempre há a formação de um determinado espaço, e nesse espaço aqui, então, há liberação de energia, formando os vulcões, né? Ou os tsunamis, né? Que são também algo parecido com um vulcão, mas em alto mar, né? Então é basicamente isso que acontece. Então nós podemos observar aí que existem, na verdade, dois tipos, né, de esses abalos sísmicos, sendo que uma delas são chamadas de ondas de volume, que podem ser longitudinais ou primária, que nós vamos chamar aqui de P, e as outras transversais ou secundárias de S. Nós já estudamos, né, em aulas anteriores, que ondas longitudinais, né, um exemplo disso é a onda sonora, né, que observa que o som vai se propagando, né, se afastando da pessoa que está falando. Então, nesse sentido que eu acabei de demonstrar para vocês aqui, e ela sofre uma determinada oscilação aqui, né? Ela desloca uma camada de ar, comprime, volta, aí vai mais um pouco, comprime, volta. Então, observa que a propagação e a oscilação, elas são paralelas. Enquanto que nas ondas transversais, um exemplo disso é a onda em cordas, né? Observa que a propagação está na horizontal, enquanto que a oscilação está na vertical. Então, entre a oscilação e a propagação, a formação de um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares, ok? Então, as transversais, também chamadas de secundárias, e as longitudinais, também chamadas de primárias.
Então, observa que essas definições já são conhecidas por todos, né, que a gente estudou em aulas anteriores, mas eu tenho aqui para vocês uma ilustração importante, né, nesse slide seguinte, onde a gente pode estar observando um exemplo, né, que inclusive esse exemplo aí, esse exemplo que estou demonstrando para vocês aqui, se encontra na página 484 da nossa apostila, né, nossa apostila que é riquíssima de conteúdo, e além da nossa apostila, nós também temos aí o plural, né, que nos traz aí a apostila digital, as tarefas, enfim, a gente vai estar concluindo isso daqui a pouco, lá no final, falando um pouquinho sobre as tarefas. Bom, então observe vocês a perturbação aqui nesse bloco, né? A perturbação ela é horizontal, a propagação também, então logicamente a rocha ela é comprimida, né? E aí vai armazenando energia e ao mesmo tempo distendida, liberando energia. Chega um dado momento que essa compressão aí se torna tão intensa que a rocha não suporta mais e tem que liberar essa energia. Certo? Então aqui nós temos o que nós chamamos de produzindo aí uma onda longitudinal. Já a transversal, né, nós temos aqui a propagação e, obviamente, a perturbação. Então, observa que elas realmente formam aqui um ângulo de 90 graus, conforme visto anteriormente, né? Então, nós temos aqui o que nós chamamos aí de ondas primárias e secundárias, né, conforme o exemplo citado. Bom, eu acredito que vai surgir uma outra dúvida, né? Sempre que necessário, vocês poderão estar me consultando, né? Eu estou aí no grupo de tarefa de sala. Então, se necessário, poderão me chamar no próprio grupo ou no privado, sendo no horário das 7 da manhã até às 11h20, estarei disponível tirando dúvidas de vocês sobre a nossa aula. Só para complementarmos, né? Então hoje nós fechamos aí a nossa primeira aula online. Obviamente eu vou deixar com vocês aí algumas tarefas, né? Que eu vejo que é importante a gente estar trabalhando aí, mesmo estando em casa, né? No conforto do lar, muitas vezes na companhia dos pais, responsáveis, irmãos, enfim. Pessoal, então agora vamos à parte boa para finalizar a nossa aula, né? Primeira parte, então, a parte 1 era assistir o vídeo, acredito que todos já fizeram isso. E a parte 2, nós vamos ver algumas atividades. Então, nós vamos desenvolver aí a atividade 1, que é uma atividade que começa aí na página 480, né? Atividade 1, 480 a 482, uma atividade muito simples, tá, gente? Eu acredito que 100% vão conseguir desenvolver. Ele dá aí na 482 uma onda, né, transversal, ele vai pedir comprimento de onda, período, frequência, velocidade, pela equação fundamental que nós já estudamos. Então, essa é a atividade 1. Já a atividade 2... ela começa aí na página 484 a 485, né? 485. Essas duas atividades podem ser feitas na apostila, tá, gente? Tem espaço aí para responder a apostila de vocês. Estarei vistando essas duas atividades no retorno. Se não tivermos um retorno tão rápido, de repente eu vou pedir que vocês me mandem fotos, mas por enquanto deixa na apostila, tá? Essa atividade 1 e atividade 2. E também estaremos, ou melhor, estarão vocês, né, como a terceira e última atividade, penúltima atividade dessa aula de hoje, desenvolvendo o em casa, tá, gente? O em casa, só resposta no caderno. Em casa, somente a resposta no caderno. O em casa é o exercício 1 e 2, tá, gente? Os números 1 e 2. Ele começa lá na página 486 e termina em 489. Somente resposta no caderno também.
E para finalizar, né, é óbvio, vocês vão entrar no plural, né, e lá no plural, aula dada, aula estudada, vocês vão lá na lista 1, certo? Dose mínima, vamos fazer a coisa devagar, né, gente? Dose mínima. A dose mínima, conforme o nome já diz, mínima, é apenas o exercício 1 e 2, tá, gente? Somente o exercício 1 e 2 da dose mínima. Esse sim, vocês estarão fazendo lá no plural, eu terei acesso, né, e eu gostaria que vocês respondessem já no término dessa nossa aula. Gente, eu agradeço muito aí a compreensão de todos, da gente estar fazendo nossas aulas aí à distância, né? Obviamente, eu sei que não, talvez não seja tão aproveitoso quanto nós estarmos em contato, mas acredito que já ameniza bastante. Então, eu acredito que em menos de 15 dias nós já estaremos retornando. Eu tenho fé em Deus que essa epidemia já está por findar, né, gente? Então, um abraço a todos e qualquer dúvida estarei aí à disposição. Até mais.